Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Estamos na Semana Despertar. Eu sou a Isis e tô trazendo para vocês alguns temas que vai fazer com que o seu caminho seja bem mais leve. E o tema de hoje é um tema bem provocativo. Não posso ser feliz se a minha mãe é infeliz. O que você acha disso? Você já sentiu que não poderia ser feliz se a sua mãe não fosse? É uma crença. Ela surge da dor de ver a nossa mãe sofrer por causa das suas próprias carências. Quando a gente sacrifica nossa felicidade em prol das nossas mães, a gente, na verdade, está impedindo a cura das nossas feridas. A cura das feridas da nossa linhagem materna. Isso daí faz com que a gente não consiga avançar. Então, por muito que a gente tente, como filhos, a gente não pode curar a dor das nossas mães. Forte, né? É o luto dessa visão que traz a cura. Só que é difícil, né? A gente precisa chorar esse luto por nós e pela nossa linhagem materna. Esse luto vai trazer uma grande libertação na sua vida. A gente deve mudar o nosso olhar para as nossas mães. Deixar que as nossas mães sejam seres individuais, porque isso nos liberta como filhas para nossa própria individualidade. E as crenças patriarcais, elas promovem mesmo um desgaste inconsciente entre mães e filhas, né? Em que eles colocam que só uma pode ter poder. E é uma dinâmica de uma tem que ter o poder sobre a outra. E esse pensamento, ele separa, percebe? E para que haja harmonia, a gente precisa entender que cada uma, mãe e filha, ela tem um lugar dentro do sistema familiar. E para as mães, especialmente, que foram privadas, né, do seu sentimento de poder, as filhas passam a ser um alimento para a sua identidade que ficou lá congelada, sabe? E com isso, as mães acabam despejando seus problemas sobre as filhas. E aqui eu quero abrir um espaço para que a gente possa entender melhor, e eu trago a lei da hierarquia, que Bert Hellinger fala muito. Eu sou uma completa apaixonada pelas constelações familiares. Em tudo que eu faço, eu trago esse carinho. E a lei da hierarquia fala o quê? Que o mais velho vai sempre preceder o mais novo. E de acordo com a lei da hierarquia, as relações familiares, elas precisam seguir essa ordem, né? Os mais antigos vêm primeiro e logo eles vão ter a prioridade sobre os mais novos. E dentro desse entendimento de hierarquia, a gente consegue perceber a harmonia. Se os filhos se sentem ou se posicionam como maiores que os seus pais, eles acabam excedendo algum tipo de autoridade sobre eles, né? E aí isso faz com que a quebra desse princípio gere desequilíbrio no sistema familiar. E a gente vê muito, né? Muito isso acontecendo, às vezes inconscientemente. Esses desequilíbrios, na maioria das vezes, acontecem sem perceber.
na vontade, naquele desejo de ajudar, né, os nossos pais, a gente acaba passando por cima dessa hierarquia. E muitas vezes a gente tem boa intenção de ajudar ou de resolver alguma situação, né? Só que por falta de conhecimento dessas leis, as pessoas acabam tendo dificuldades e atitudes que invertem essa hierarquia. Por exemplo, filhos que às vezes excedem, né, no seu papel em oferecer ajuda e cuidados aos pais, podem acontecer que eles errem ao sentirem maiores do que os próprios pais. E essa percepção vai gerando sentimentos, assim, uma quebra de hierarquia familiar. E aqui é importante ressaltar que não há problema no fato dos filhos oferecer ajuda para os pais. O que não pode ocorrer é a percepção de superioridade por parte dos filhos, né? E tampouco uma atitude de exigência dos pais em relação aos filhos. Então, cada um tem o seu lugarzinho dentro do sistema. Os filhos podem ajudar os pais desde que eles mantenham essa consciência e esse respeito pela hierarquia. Os pais podem receber a ajuda dos filhos desde que eles estejam conscientes de que não devem cobrar ou exigir nada. Faz sentido? É muito lindo, né? Muito lindo a gente ter essa percepção. A gente deve permitir que as pessoas, que principalmente as nossas mães, percorram o seu próprio caminho. E a gente deve deixar de se sacrificar por elas. E por que isso daí acontece? Porque nós, mulheres, fomos ensinados que é nobre carregar a dor do outro, né? Que o cuidado emocional é o nosso dever e que a gente deve se sentir culpada quando a gente não faz esse percurso. E nesse contexto, a culpa não tem a ver com consciência, mas com controle. Esse sentimento de culpa faz com que a gente fique atada às nossas próprias mães, nos enfraquece e faz com que a gente ignore o nosso próprio poder. Então a gente deve compreender que não há nenhum motivo real para a gente se sentir culpada. O papel de cuidadora emocional nunca foi nosso. Ele pertence simplesmente a um legado de opressão, ao patriarcado. Se a gente vê culpa dessa forma, a gente deixa de consentir que a gente tem controle. Deixar que as pessoas aprendam as suas próprias lições é uma forma de nos respeitar e de respeitar o outro. Porque cada um tem o seu tempo. Cada um está vivendo a sua história como deveria viver. E tá tudo bem. Contrariamente ao que ensinaram pra gente, a gente não tem que curar a dor da nossa família toda. A gente nasceu para ter as nossas próprias experiências, para aceitá-las, para nos aceitar e curar a nós mesmos. Não se sinta culpado por não ser capaz de curar a tua mãe, nem qualquer outra pessoa da sua família. Cure a sua própria ferida. Eu tenho certeza que se você está vindo nesse encontro despertar, você já está conseguindo se perceber dentro do seu sistema familiar. Você já está conseguindo entender que você nasceu para ser quem você deveria ser e que não tem nada de errado se olhar. É muito importante isso. Muito importante que você entenda que você é especial para você. Cure a sua ferida.
Porque se você faz isso, você recupera o seu poder. Que muitas vezes a ferida materna, né, a ferida de mãe que eu já trouxe aqui, privou você de desenvolver o seu próprio poder, o poder de seguir o seu caminho. Trata de uma grande mudança, sabe? Que acontece quando a gente se apropria do nosso valor, que demonstra que a gente pode conservar o nosso poder, mesmo tendo a tentação de querer entregar esse poder a outras pessoas, entregar para o nosso ego. Lembra que o ego é danadinho, ele é um fanfarrão. Ele faz com que eu ache que está tudo bem para que eu não olhe para as minhas questões. Então, quanto mais clareza, quanto mais consciência eu tenho das minhas experiências, mais eu tô com as rédeas da minha vida nas minhas mãos. Porque o preço que a gente toma por ser autêntico é pequeno, como o preço que a gente paga para viver uma vida que não é nossa. É possível que as nossas mães, as nossas famílias, né, virem as costas pra gente quando a gente quiser viver a nossa vida sem as máscaras, sem personalidades criadas, de forma autêntica. A gente pode virar alvo de crítica, de rejeição, de raiva, difamação. Isso pode acontecer. Porque a gente vai deixar de ser a pessoa que eles querem que a gente seja. A gente para de cumprir com as expectativas que eles têm sobre nós. E a gente vive de acordo com o que a gente veio para viver. O verdadeiro problema é que muitas mulheres passam a vida inteira à espera que as suas mães a incentive a viver a sua própria vida, quando na verdade nem elas conseguiram. E aí a gente acaba tentando desprezar o luto da ferida materna em mulheres que vivem à procura de permissão, de um amor que essa mãe não tem capacidade de dar. E ao invés dela se entregar ao luto, muitas mulheres tendem a se sentir mais culpadas e isso vai bloqueando. A gente deve chorar o fato de as nossas mães não poderem proporcionar a nós essa iniciação que nunca receberam. E a gente deve embarcar na nossa própria iniciação. E parte desse processo reside no fato de você aceitar as suas experiências para poder iniciar a sua vida com autonomia. A dor ela transforma em compaixão, em gratidão para com as nossas mães e para as mães das nossas mães. É muito lindo, né? E é muito forte também. Quando a gente rejeita essa crença que diz que a gente tem que ser aceita, que a gente precisa sempre nos fazer pequena, não significa que a gente tenha que rejeitar as nossas mães. Significa que cada um tem o seu espaço e que cada um deve respeitar. Eu não devo mandar na vida da minha mãe. E a minha mãe não deve ter autoridade
para que eu tenha que realizar coisas que ela queira. Quando eu entendo esse ciclo, eu olho para os meus filhos de outra forma. Olho para as experiências que eu tive, mas não julgando, porque a minha mãe foi a melhor mãe que ela poderia ter sido para mim naquele momento. Assim como eu sou hoje, a melhor mãe que eu poderia ser dentro das minhas condições. E tá tudo bem. A gente quer, né? Um lugarzinho, um colo de mãe. A gente tem esse desejo, né? Embora eu seja uma mulher adulta, eu ainda desejo um colo de mãe. Quem não? Para mim, viver a experiência de que a minha mãe biológica não era capaz de me dar colo foi muito importante para que eu pudesse enfrentar esse fato, viver esse luto e sentir essa ruptura. O desejo de colo de mãe é sagrado e deve ser honrado. Eu peço que você abra espaço para o seu luto, sabe? Para você ser uma boa mãe para você mesma. Porque quando existe a ausência desse luto sincero, da nossa necessidade insatisfeita de cuidado materno, isso interfere de forma consciente e inconsciente nas nossas relações. Elas provocam muitos conflitos. Um tema forte, né? Mas com uma certa leveza, porque eu começo a me questionar, eu me dou a permissão de pensar sobre isso, de que a felicidade do outro não depende de mim, que eu sou responsável pela minha própria felicidade e que quando eu sou de forma genuína, isso emana. As pessoas ao meu redor sentem também. Não se trata assim de um trabalho de superação pessoal, eu estar aqui falando para você, te ajudando nessa cura de ferida materna. É essencial e fundamental um trabalho de profunda transformação interior mesmo, sabe? Que vai libertar você enquanto mulher, que vai te libertar de uma cadeia centenária herdada através da sua linhagem materna. Essa mensagem que eu trago hoje é uma mensagem de reflexão, se realmente você está praticando o auto-amor e a gratidão. Eu te convido a encontrar no mais profundo do seu ser aquilo que não te ofereceram e que você possa dar início na sua própria iniciação, que você consiga iniciar o seu processo de cura da sua ferida materna, que você desperte. Eu desejo do fundo do meu coração que esse vídeo chegue para os corações das pessoas que estão nesse momento precisando ouvir isso. Assim como eu pude saber sobre tudo que eu compartilhei hoje, eu também quero que as pessoas certas consigam assistir esse vídeo por algum canal, por algum movimento. Fica bem, fica leve. Se essa mensagem ressoou em você, fez sentido, sinta todo o meu amor pela sua vida.
Até amanhã.